Boa noite, é isso mesmo que você está vendo. Eu tenho aqui ao meu lado, no Rede TV News, a Mariana Godoy. Seja bem-vinda, Mariana Godoy. Muito obrigada, Boris. Muito boa noite a você, boa noite ao Siqueira também, boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês nessa bancada do Rede TV News. A gente vai ver então agora os nossos destaques de hoje. Policial militar que aparece agredindo uma mulher grávida no interior de São Paulo é afastado das ruas. Número de mortos por coronavírus no mundo se aproxima de 500. E 2 aviões da FAB já estão da China para retirar os brasileiros que estão na cidade foco da doença. Você já deve ter visto vídeos que circulam na internet que mostram um policial militar agredindo uma mulher grávida em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O PM foi afastado das ruas. As imagens mostram a mulher no chão, sendo rendida pelo policial. Ela avisa que está grávida, mas é agredida com um tapa no rosto. O PM ainda pressiona a barriga dela com o joelho. Ela tá grávida, moço. Libera ela, moço. Em outro trecho do vídeo, o policial segura a mulher pelo pescoço e testemunhas continuam pedindo para que ele pare com as agressões. Você tá enforcando, pelo amor de Deus, ela tá grávida. Olha aí como é que ela tá ficando roxa. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi rendida após interferir na abordagem de uma adolescente que estava vendendo droga. Em nota, a Polícia Militar informou que, após ser detida, ela foi levada ao hospital. Disse ainda que os 2 policiais que participaram da ação foram afastados das ruas. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, do PSDB, afirmou que a conduta do PM foi totalmente inadequada e que um inquérito já foi instaurado. Ela tá grávida, moço. Libera ela, moço. Esse equino não tem condições mínimas de ser policial. Deve perder a farda e ser criminalmente processado. Uma mulher foi presa após realizar mais de 300 casamentos falsos em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, o cartório faturava cerca de R$6 mil por mês. No último sábado, este casal realizava o sonho de se casar, mas 4 dias depois, eles descobriram que a união pode não ter validade. Passou de sábado, tudo às mil maravilhas, estavam teoricamente casados, que agora não sabemos mais. E hoje, pela nossa surpresa, acordamos com a notícia que o cartório não procede, que não tem validade civil. Alessandra também caiu no golpe. Ela se casou em 2017 neste cartório em Oswaldo Cruz, zona norte do Rio. Até hoje, o estado civil oficial dela ainda é de solteira. A gente começou a pesquisar o CNPJ, fomos já imediatamente no TJ, fomos lá nessa secretaria onde que é registrado os juízes de paz, mandamos um e-mail, só que ele falou que não reconhece como juíza de paz, muito menos como suplente. Desde 2013, cerca de 300 casamentos foram realizados aqui. O cartório cobrava R$ 600 por casal. Segundo a polícia, os proprietários faturavam até R$ 6 mil por mês por documentos que não têm validade. O casamento civil ele só tem validade quando realizado dentro de um cartório oficial por um juiz de paz na presença do escrevente. Depois de 3 meses de investigação, a proprietária do cartório, Miriam Maria de Souza Marins, foi presa em flagrante. Ontem, após pagar fiança, ela foi solta e nega as acusações. Ela é uma instituição, uma organização religiosa ou filosófica, a qual que podemos trabalhar com as mesmas funções de cartório, está escrito. Miriam vai responder por estelionato, associação criminosa e uso de insígnia ou brasão da República sem autorização. Bela explicação dessa senhora. Tanto tempo realizando atos oficiais falsos e ninguém percebeu, hein? É preciso desvendar quem e em troca do que se patrocinou essa impunidade.
O ex-comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Pernambuco é acusado de assédio sexual por várias mulheres, todas elas soldadas que serviam no Batalhão de Trânsito. Quem tem as informações é a repórter Caroline Fernandes, direto de Recife. Até agora, 9 mulheres denunciaram o ex-comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Pernambuco, Joseni Bernardino dos Santos, por assédio sexual. Os crimes teriam ocorrido entre 2016 e maio de 2019, época em que o ex-PM esteve à frente do BPTran. Diante das denúncias, ele foi afastado do cargo. No último dia 15, a Justiça acatou a denúncia. O Conselho Especial de Justiça Militar marcou para o próximo dia 4 de agosto deste ano a primeira audiência sobre o caso. Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que tomou todas as providências necessárias, como o afastamento do PM do cargo e a instauração de inquérito policial militar. Nós tentamos contato com o ex-comandante do BPTran da PM de Pernambuco, mas não conseguimos falar com ele, acusado de assédio por vários soldados, e também não conseguimos falar com o advogado dele. A média mensal de casos de violência contra a mulher cresce ano a ano no Brasil. Thalita Oliveira carrega na pele as marcas de terror que sofreu nas mãos do ex-namorado. Tudo começou quando ela resolveu terminar o relacionamento por causa do comportamento violento do companheiro. Depois de um ano foi ficando abusivo, no sentido de roupas, como eu deveria me comportar. Eu tinha que agir exatamente da maneira que ele queria. Ricardo Williams Cazuza esperou a mãe de Thalita sair para o trabalho e invadiu a casa dela. Ricardo atacou a ex-companheira e com os dentes arrancou um pedaço do nariz e da orelha da sua vítima. Não consegui correr, não consegui me soltar. E a minha reação na hora foi pegar a minha orelha, o nariz do chão, colocar no gelo e ir para a rua pedir socorro. Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança revelam que a cada 2 minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. Por dia, 180 são vítimas de estupro. Primeiro xingamento, primeira ameaça. É importante que a vítima procure o apoio policial. Pode ser de uma delegacia de defesa da mulher ou de um distrito comum, como ficar mais conveniente para ela. Porque esses primeiros sinais, uma injúria, uma ameaça, já são aptos a configurar um crime. Inclusive, essa vítima já pode pedir medidas protetivas. Só depois da agressão, Thalita teve medida protetiva. Nos últimos 2 anos, ela passou por 7 cirurgias e até hoje respira com dificuldade. Desde o ataque até a prisão do agressor, ela disse ter vivido 9 meses de medo. Eu espero que a justiça seja feita. Esse é o único desejo que eu tenho, né? Que a justiça não fale comigo. E as 2 mulheres suspeitas de participação na morte da família, que foi encontrada carbonizada dentro do carro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, voltaram hoje para a delegacia. A repórter Estela Freitas acompanha esse caso e tem as informações. Estela, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Pelas informações que a gente tem, Ana Flávia, a filha do casal, e a namorada Karina não passaram hoje por acariação. Elas vieram conversar com os investigadores. Isso, segundo o advogado delas, que passou por aqui e falou brevemente com a imprensa. Além delas, outros 3 suspeitos de envolvimento no crime estão presos. 2 deles também vieram à delegacia aqui hoje à tarde, o Guilherme e o Micael. A polícia ainda investiga a participação de uma 6ª pessoa que teria ajudado no momento da fuga e não descarta a possibilidade de mais envolvidos nesse crime. A polícia aguarda ainda o resultado, o laudo definitivo do IML, que vai indicar a causa das mortes dessa família. Um laudo preliminar já havia sido divulgado, apontando que pai e filho foram mortos a pauladas. Agora é preciso, então, aguardar o laudo definitivo, porque em depoimento os suspeitos falam em asfixia. A gente vai continuar aqui do lado de fora da delegacia aguardando, porque o advogado das 2 disse que voltaria para trazer mais detalhes para a imprensa sobre o que aconteceu ali dentro hoje. Então a gente, qualquer novidade, volta a chamar. Estela Freitas, ao vivo de São Bernardo do Campo, para o Rede TV News. Morte, sofrimento. É uma história escabrosa e supera qualquer ficção de terror. O que pode passar na cabeça desses assassinos, especialmente de uma jovem que mata pai,
irmão e a mãe. Pelo número de criminosos que se juntaram, o caso não aponta para uma situação de desequilíbrio, de loucura. É uma crueldade que tem a ver com o caráter desses bandidos. Em Rio Verde, Goiás, o menino esperto escapou de ser levado por ladrões de carro. Veja a cena inusitada. 2 homens se aproximam do carro. Um deles abre a porta do motorista e assume o volante. O outro também entra no veículo. Nesse momento, um menino de 7 anos abre a porta traseira e pula do veículo. Note que ele ainda consegue retirar o cinto de segurança que fica preso ao braço. O carro já foi recuperado, mas os ladrões estão foragidos. Nossa, que bom que o menino conseguiu sair, porque me lembrei na hora do caso do menino João Hélio, do Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz de ver que esse conseguiu sair e escapar dos ladrões de carro. Agora, mais um episódio de briga de torcidas organizada e se repete no Recife. Dessa vez, o tumulto foi numa estação de metrô. Pela segunda noite seguida, grupos de torcedores rivais se enfrentaram no Recife. O tumulto entre fãs do esporte e do Santa Cruz aconteceu na estação de metrô Tancredo Neves, na zona sul da cidade. Imagens postadas nas redes sociais mostram os agressores vestindo camisas de torcidas organizadas na plataforma da estação. O trem do metrô se preparava para sair no momento em que a briga foi registrada. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos informou que a polícia revistou os envolvidos, mas como nenhum deles estava armado, foram liberados. Na noite de segunda, um tumulto interrompeu uma festa de torcedores que celebravam o aniversário de 106 anos do Santa Cruz. Cerca de 80 pessoas participaram da confusão. Um homem armado foi morto pela polícia após invadir um centro missionário na zona norte de São Paulo e fazer reféns. O homem, que ainda não foi identificado, entrou no local por volta das 6h30 da manhã. De acordo com testemunhas, ele estava com uma faca e fez alunos e funcionários reféns. A polícia foi acionada e também foi atacada pelo rapaz. Os PMs reagiram atirando contra o agressor, que acabou morrendo no local. Os reféns não se feriram. A cervejaria Baker de Belo Horizonte divulgou laudos apontando que a água usada pela empresa não está contaminada com a substância tóxica de etileno glicol. Os exames na água utilizada na fábrica foram realizados pela Polícia Civil e pelo Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais. De acordo com a Baker, não foram encontradas as substâncias dietilenoglicol e monoetilenoglicol na água onde são fabricados os 10 rótulos da cervejaria. Mas o mesmo laudo feito pela polícia comprova que havia uma contaminação por dietilenoglicol no processo de refrigeração da cerveja. Em nota, a Baker afirma que a situação ainda é um mistério para a empresa, já que a substância nunca foi utilizada em nenhuma etapa de fabricação. O Ministério da Agricultura, que também investiga o caso, afirma ter encontrado o dietilenoglicol na água da empresa. A Polícia Civil disse que não comenta o caso e que ainda estão sendo realizadas análises e que os trabalhos ainda não foram finalizados. Esta semana morreram 2 pessoas que estavam internadas com intoxicação depois de consumir a cerveja Belo Horizontina. No total, 30 casos suspeitos e 6 mortes são investigadas, a maioria em Belo Horizonte. Em Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís do Maranhão, o Ministério Público vai investigar a morte de uma idosa de 92 anos que morreu horas depois da energia de sua casa ser cortada. Familiares da idosa foram surpreendidos por um funcionário da empresa energética do Maranhão após chegar do hospital. Olha, cortou a energia, eu tô com uma senhora doente aqui, acabei de chegar do hospital aqui, ó. O parente da idosa implorou ao funcionário para não cortar a energia da casa, já que a idosa é identificada como Josefa Maria da Conceição, de 92 anos,
tinha que receber inalação em casa, por recomendação médica. O apelo foi ignorado pelo funcionário. E o senhor vai cortar a energia aqui, ó. Muito bem, o consumidor aqui não tem valor. A idosa morreu horas depois. A família acredita que o estado de saúde dela piorou devido à falta de energia para alimentar o aparelho de nebulização. Após a morte da idosa, a empresa responsável lamentou o ocorrido e diz também que irá tomar medidas necessárias administrativas cabíveis. O Ministério Público do Maranhão solicitou laudos médicos para investigar se o estado de saúde da idosa foi agravado pela falta de energia. A Equatorial Maranhão lamenta o ocorrido, mas afirmou que até o momento não é possível atestar qualquer relação entre a suspensão do fornecimento e o fatídico acontecimento. Voltou a chover forte em Minas Gerais. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a Defesa Civil emitiu um novo alerta para o risco de deslizamentos de terra. E no sul de Minas, moradores registraram as imagens das tempestades. O temporal que atingiu a cidade de Poços de Caldas alagou ruas e avenidas. Um muro de arrimo desabou e provocou deslizamento de terra. Este prédio foi interditado e os moradores tiveram que deixar o local. Na mesma região do estado, imagens feitas por moradores de São Tomás de Aquino registraram a força do vento durante a tempestade. Choveu forte também em Camanducaia. O temporal durou cerca de 1h30. Em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte, a chuva começou no final da madrugada e assustou motoristas que passavam nesta rodovia. O bairro Brasília foi o mais afetado. Os moradores desta rua ficaram ilhados. A gente acorda para ir para trabalhar, a gente acorda com enchente na porta dentro de casa, Sarzedo. A água subiu rápido e invadiu várias casas. Cleiton estava dormindo e acordou assustado. Tinha 2 sofás aqui e eles lagou tudo. Teve que jogar fora porque é água suja, contaminada do córrego que junta com a água da rua e tudo. Nesta casa, todos os cômodos ficaram alagados. A família passou o dia fazendo a limpeza. A água ela entrou pela parte da cozinha e retornou na casa toda. Sofá, armário, cama, pegou em tudo, chegou em tudo. Os moradores estão preocupados também com a situação deste barranco. Aqui embaixo, o muro de sustentação apresenta trincas e rachaduras, ou seja, há risco de deslizamento. Cerca de 13 casas podem ser atingidas. A gente até separou uma bolsa com documento que a qualquer momento aí, se precisar de sair correndo, pelo menos tentar ver se acha espaço para sair fora. Os moradores da área de risco vão ter que sair daqui. Hoje, a Defesa Civil cadastrou as famílias para pagamento do aluguel social. Tem um risco, que é as chuvas agora que estão caindo, que são chuvas constantes. Desde o dia 1º de janeiro, nós estamos bastante castigados com essas chuvas aqui. E a chuva que caiu no Ceará causou transtornos e prejuízos em todo o estado. Em Fortaleza, ruas e avenidas ficaram alagadas. No interior, houve feridos. As informações com o repórter Emerson Tchalian. O temporal que caiu em Fortaleza, em poucos minutos, alagou vias importantes da cidade. O trânsito ficou complicado em várias regiões. Pedestres também tiveram dificuldade para se locomover pelas ruas. No interior do estado, em Juazeiro do Norte, um carro foi engolido por uma cratera. A água invadiu os corredores e as salas desta escola e as aulas foram suspensas. A maior preocupação da direção foi evitar o risco de choques elétricos. Em Arneirós, o teto de uma estrutura desabou durante a chuva. 3 pessoas ficaram feridas. Momentos antes do desabamento, uma das pessoas gravou este vídeo. 2 homens tiveram ferimentos graves. Um foi atingido nas costelas e o outro na cabeça. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia, 175 dos 184 municípios do Ceará foram atingidos pelas chuvas. E para esta quinta-feira, a previsão é de mais chuva. De Fortaleza, Emerson Tchalian, para o Rede TV News. Vamos saber então como fica o tempo nessas regiões em todo o Brasil com a Gabriela de França.
Olá, boa noite para todo mundo. A quinta-feira ainda vai ser com pancadas de chuva em todas as regiões do Brasil. E tem alerta para temporal, viu? A chuva vai ser forte e volumosa entre o centro-oeste e sudeste, nessa área em destaque aqui, que pega Mato Grosso do Sul, Goiás, todo o estado de São Paulo, até áreas do litoral do Paraná e de Santa Catarina. E mais uma vez, boa parte aqui de Minas Gerais. Por isso, a situação é preocupante em Belo Horizonte. Tem previsão de pancadas de chuva nos próximos dias, principalmente na sexta-feira. Essa chuva pode causar deslizamentos e alagamentos. Na capital paulista também tem previsão de chuva a qualquer hora amanhã. Na sexta-feira o sol aparece o dia todo e a chuva só chega a partir da tarde, máxima de 28 graus. Em Florianópolis, chuva a qualquer hora do dia e ar abafado. A temperatura fica entre 23 e 28 graus. Agora, no sul do Brasil, só não vai chover sobre o Rio Grande do Sul. O tempo fica firme, seco e ensolarado o dia todo. Mais um dia bastante quente para os gaúchos, máxima de 33 graus em Porto Alegre. No extremo norte do Brasil também, nada de chuva, tempo firme. Na capital Boa Vista, mais um dia de sol e muito quente. A máxima chega aos 35 graus. E olha, atenção para São Luís e Fortaleza. Tem previsão de mais chuva amanhã. Essa chuva pode voltar a causar transtornos aí para a população. E a máxima é de 30 graus nas duas capitais. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. O presidente Jair Bolsonaro desafiou os governadores a zerarem o ICMS estadual. Se isso ocorrer, o presidente prometeu acabar com os tributos federais sobre os combustíveis. Durante a tarde, Bolsonaro participou da cerimônia de 400 dias de governo. A prestação de contas a cada 100 dias de governo se tornou uma tradição da administração Jair Bolsonaro. 400 dias do nosso governo. Confesso, foram dias seguidos, ininterruptos, de muita tribulação, sacrifício, empenho, dedicação, mas com um grande time do meu lado, os nossos ministros. No final, satisfação do dever cumprido. Além de destacar as ações realizadas, o presidente Bolsonaro assinou diversos atos, incluindo a promulgação do acordo que permite que os Estados Unidos utilizem a base de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de satélites. Também foi assinado um projeto de lei que possibilita a exploração de terras indígenas para a mineração e a geração de energia elétrica. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. A apresentação do balanço durante a cerimônia coube a 4 ministros. 2 deles estiveram envolvidos em polêmicas com o presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias: Sérgio Moro, da Justiça, e Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. O gesto de hoje dá um indicativo de que o governo trabalha para acalmar os ânimos. Mais cedo, ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro já havia descartado mudanças no primeiro escalão neste momento. Se tiver que mudar a Casa Civil, qualquer ministério, na hora certa. Não vou partir de especulação e nenhum ministro vive ao meu lado, preocupado em ser demitido. Se tiver que ser, eu só não posso demitir o Mourão, não é isso? Não, o resto ali... Bolsonaro também voltou a reclamar que o valor do litro do combustível não tem caído na bomba, mesmo com a redução do preço nas refinarias. O presidente fez um desafio aos governadores. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na refinaria e não na bomba. Não vai baixar. Eu baixei 3 vezes o combustível nos últimos dias e na bomba não baixou nada. Eu zero federal, zerar o ICMS. Tá feito o desafio aqui agora. Eu zero federal. Hoje, ele zera o ICMS. Se topar, eu aceito. Os governadores de São Paulo, João Dória, e do Distrito Federal, Ibanez Rocha, reagiram à declaração. Dória chamou a afirmação de bravata e acusou Jair Bolsonaro de ser populista e irresponsável. Se o clima com alguns governadores está tenso, com os outros poderes da República, o presidente tenta uma aproximação. A equipe ministerial e os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal foram convidados do presidente para um almoço no Palácio da Alvorada. É início de ano, bater um papo aí e dizer para eles que nós temos o privilégio de juntos dar o norte para o Brasil. Em votação simbólica, o Senado aprovou a medida provisória que determina o pagamento de pensão vitalícia de um salário mínimo para as crianças com microcefalia provocada pela Zika vírus.
Para receber o benefício, a família precisa fazer o pedido ao INSS e a criança passará por exames para confirmar o problema. O texto que foi aprovado pelos senadores segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. 2 aviões da Força Aérea Brasileira estão a caminho da China para buscar os brasileiros que estão em Wuhan. A expectativa é que eles cheguem ao Brasil na madrugada de sábado. As aeronaves decolaram da base aérea de Brasília pouco depois do meio-dia. Cada avião tem capacidade para 36 pessoas e levará a bordo 11 tripulantes e 7 médicos. A previsão é de que 34 brasileiros se dividam nas 2 aeronaves para retornar ao Brasil. A ideia é na base, onde vai pousar o avião, vão fazer exames local, essa equipe médica, para ver se tem algum sintoma, que só pode embarcar na aeronave se não tiver sintoma nenhum. As aeronaves levam um equipamento chamado de bolha para aumentar o isolamento caso algum passageiro apresente sintomas durante o voo de volta. Uma equipe de apoio já está em Varsóvia, na Polônia, e fará um revezamento com os profissionais que estão a caminho. Além disso, os médicos também vão se revezar no cuidado com os passageiros a bordo. Nós temos pressa, E o revezamento de repouso é feito dentro do avião. Como eu disse, eles têm um equipamento que carece de uma troca, Então, repousam em torno de 3 horas e meia, troca o equipamento, e troca. A chegada lá é muito rápida, Questão de 1 hora no máximo, a gente espera, como todo pouso, embarcar os nossos nacionais e regressar ao Brasil. O caminho de volta será o mesmo e a previsão é que eles pousem na base aérea de Anápolis entre 2 e 6 horas da manhã de sábado. O horário de chegada vai depender do tempo que a aeronave ficar parada em solo chinês. A cidade goiana será o local onde os brasileiros e a equipe que os acompanhou cumprirão a quarentena de 18 dias. Enquanto as aeronaves se preparavam para decolar, o Grupo Interministerial de Monitoramento do Coronavírus se reuniu no Palácio do Planalto. O embaixador chinês no Brasil, Yan Wanmin, também participou da reunião e, em seguida, foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, o presidente já tinha ressaltado a necessidade do projeto de lei que regulamenta a quarentena. O texto foi aprovado na noite de ontem pela Câmara dos Deputados e na tarde de hoje pelo Senado. Além da quarentena, a proposta prevê a realização de exames compulsórios e a possibilidade de restringir a entrada e a saída do país por rodovias, portos e aeroportos. Não podia ser inconsequente. Vamos buscar. Não é assim. É responsabilidade. O pessoal vem para cá, não tem qualquer risco. Porventura, um caso esteja ali com o vírus, transmitir para quem quer que seja no Brasil. O Ministério da Saúde atualizou o número de casos suspeitos de coronavírus em território nacional. A quantidade de casos caiu de 13 para 11. O estado que tem mais pacientes é o Rio Grande do Sul, com 5, seguido por São Paulo, com 4. Rio de Janeiro e Santa Catarina têm uma notificação cada um. Apesar de não haver casos confirmados, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, acredita que a doença chegará ao Brasil. Nós não temos nenhum caso ainda confirmado no Brasil. Acho que vamos ter? Provavelmente. O mundo é globalizado, a pessoa sai da China, vai para outro país, vai para a Itália, encontra outra pessoa. As combinações, é o maior parceiro comercial. Se tiver, vamos identificar o mais cedo possível. Vamos tratar as pessoas da melhor maneira possível, como o mundo vem fazendo. Perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente? Se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Boa noite.